Bom, vou fazer um vídeo explicando aqui sobre o básico, né? Sobre o básico para poder se operar, né? Para poder entrar no mercado, né? Seja ele no day trade ou seja ele, né, no swing trade, né? O primeiro que a gente tem que aprender é que o mercado o mercado tanto day trade como swing trade, né? O position trading, ele é um ele é um mercado de risco, né? Tanto a gente pode ganhar como a gente pode perder. E isso envolve dinheiro, dinheiro, né? Sempre envolve emocional. Mas isso é conversa mais lá para frente. Bom, então o primeiro passo que a gente tem que aprender é saber como é que o que é um candle, né? Como um candle funciona, como um candle se forma, o que acontece dentro de um candle, né? Que a gente vê lá no gráfico. Já que esse candle ele é uma representação gráfica, né, do preço, né? Ou seja, ele vai mostrar em forma de figura, né, o deslocamento, né, um andar, o caminhar do preço em um gráfico, qualquer gráfico, né? Seja qual gráfico de algum ativo, né? Qualquer gráfico. Você imaginar, se você usar um candle, ele vai fazer essa representação gráfica né, do gráfico para você. Beleza? Então, tendo isso em mente, né, a gente vai agora explicar um pouco de que como é que um candle, como é que se forma um candle, né? As partes do candle, né? O que é que significa aquilo ali, beleza? Então, para também colocar, deixar ciente também, os candles eles podem assim não ser só candles positivos e negativos, né? Eles também são candles neutros, né? Esses candles eles representam eles por ser neutro, né? Ele mostra uma indecisão, né? Entre o pessoal que está comprando e o pessoal que está vendendo no mercado. Ou seja, as forças, né? Que estão ali, força de compra, a força de venda, né? Elas estão ficando iguais, né? Não entraram num acordo se o preço sobe ou desce. E eles chegaram naquele nível de decisão ali, naquele instante, né? Já que cada candle ele pode ser trabalhado por tempo, né? Candle é uma representação por tempo. Ou seja, a gente pode trabalhar com candle de qualquer tempo que a gente imaginar, né? Desde o candle de 2 segundos, a candle de uma hora, de um dia, né? Um candle semanal, né? Um candle mensal, né? E o mais que se trabalha, né? Normalmente, que se mais vê por aí é um candle de 5 minutos, né? Então, é o que a gente vai usar, né? Vai ser a métrica que a gente vai usar para imaginar um candle, né? Mas lembre-se de que esse candle ele pode ser um candle de tanto de 1 segundo, de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos, 10, uma hora, de um dia, de uma semana, né? De um mês, tanto faz. Mas a gente vai usar aqui para métrica, para caso de estudo, o candle de 5 minutos, né? Beleza? Então, para visualização melhor, né? Eu utilizo, né? A cor verde, que ela vai representar os candles de alta, né? É um candle que ele inicia numa posição e ele fecha positivo, ou seja, fecha em alta, eu coloco em cor verde. E o candle negativo é o candle que ele representa uma baixa, né? Uma queda no mercado, uma queda no ativo, uma queda no preço, né? Então ele também inicia numa região e ele fecha negativo em outra região, né? Se ele for um candle negativo, então também usa-se como vermelho para representar, beleza? Então todo candle ele possui aí quatro atributos, né, importantes, né, que para sua formação, né? Então, que são esses quatro atributos aí, né? Que são essas quatro características importantes que o candle tem, né, para se formar, né, onde ele busca a informação do preço, né, daquele minuto que eu acabei de falar, daquele instante, daquele tempo, né, no caso 5 minutos, como eu falei. Então, ele busca aquela informação dentro daqueles 5 minutos e forma um candle, né, para a gente poder visualizar o que, é que acontece no gráfico, né. Então, vamos lá. Um candle, vamos falar do candle de alta, primeiramente. O candle de alta ele tem sua abertura
sempre, né? Sempre na parte de baixo do candle, né? Beleza? Então ele abre nessa posição aí, né? Depois ele tem uma máxima, ou seja, foi aonde o preço, dentro daqueles 5 minutos ali, foi onde o preço chegou na sua máxima e retornou, beleza? E ele também tem uma mínima. Então, dentro daquele instante ali, naquele momento, lembre-se que eu estou falando aqui dos 5 minutos, beleza? Mas ele pode ser qualquer tempo. Então, dentro daqueles 5 minutos ali, o Candle Thambis ele fez uma mínima e ele voltou e depois ele fez o seu fechamento. Nesse caso aí, foi um fechamento para alta, né? O preço ele fez o rally dentro daqueles 5 minutos e esse rally foi representado graficamente por esse candle aí, né? Que a gente pode ver aí que ele fez uma abertura, ele fez uma máxima, fez uma mínima e depois ele fez o fechamento, beleza? E o cano da abertura, ele também tem as mesmas quatro características, né? Ou seja, ele tem a abertura, ele tem a máxima, tem a mínima e tem um fechamento. Porém, o que diferencia um candle do outro, de um candle positivo para um candle negativo, é justamente a abertura e o fechamento. Já que a abertura do candle negativo começa na parte de cima do candle, né? Então, ele também tem uma máxima, né? Onde o preço ele abriu, o candle abriu naquele instante, ele fez uma máxima, o candle fez uma mínima e o candle fez o seu fechamento. Então, isso para a gente vai mostrar que foi um candle de baixa, onde naquele instante ali, o mercado ele andou, né? Para baixo, né? Ele teve uma queda, beleza? Então, essa, como eu falei, é a diferença entre um candle positivo e um candle negativo, né? Que é justamente a sua posição entre abertura e posição de fechamento, beleza? Então, como é que a gente pode ler o movimento do preço, né, dentro de um candle, né? Então, eu vou fazer um desenhozinho aqui para explicar um pouco como é que o preço anda dentro desse candle, né, como para se formar um candle, beleza? Então a gente tem aí o momento da abertura, né? O candle ele abriu nesse instante aí. Depois o candle ele faz uma mínima. O candle faz uma mínima. Ele vem e faz uma máxima e ele faz seu fechamento. Pronto. O que a gente vai ver do preço, o que a gente vai ver o preço são essas linhas azuis, essa linha azul aí, né? Representando o preço. Então quando o, o ativo chega naquele instante, após um fechamento de um outro candle, ele faz a abertura, o preço vem, faz uma mínima, faz sua máxima e faz seu fechamento. Então é isso que a gente vai ver no gráfico, né? Isso que a gente vai ver lá, o preço fazendo esse movimento aí, só que vai ser representado pelo candle, né? O candle é que vai mostrar para a gente como foi que o preço andou dentro daquele instante de tempo ali, dentro daquele time ali que a gente observa. No caso, 5 minutos, lembre-se, beleza?